Flávio Dino e PT propõem reforma do judiciário no mesmo dia. Oposição vê dobradinha e alerta, abre aspas. Sem enfrentar decisões monocráticas e parentes de ministros, é só ajuste conveniente. Flávio Dino propôs reforma do judiciário com 14 pontos e criticou o Código de Conduta de Fachin, no mesmo dia em que o PT incluiu o mesmo tema no programa do partido. A oposição viu a coincidência. Marinho alertou que, sem tratar decisões monocráticas e parentes de ministros em processos, é só ajuste conveniente, consta. Emilinho, eu vou começar comentando esse caso da seguinte forma. Se o Flávio Dino defende uma coisa, eu sou contra. Depois eu vou ver o que é que ele está defendendo. Porque ele é comunista, ele foi a vida inteira comunista, ele foi ministro do Lula. Ninguém pode acreditar na boa intenção dele de reformar qualquer coisa que seja a favor da Constituição, a favor do Brasil e do povo. Aí tem um agravante, porque eu adoto a mesmíssima estratégia em relação ao Dirceu. Então, se o Dirceu defende uma coisa, eu sou, obviamente, contrário 100%. Porque o Dirceu nunca defendeu uma coisa correta. Ele é um comunista, treinado em Cuba, codinome Daniel, voltou para o Brasil clandestino, casou, teve filho. 4 anos depois veio a anistia, ele se apresentou para a mulher e deu tchau. E desde então, né, virou o cabeça do mensalão, foi condenado por isso e tudo mais, e agora quer ser deputado federal. Então, Dirceu não vale nada, é bandido, e se ele defende uma coisa, a gente tem que ficar contra. E tem um outro agravante. Eu adoto a mesmíssima estratégia em relação a Gleisi Hoffmann, porque eu nunca a vi defender nada que preste. Pois bem, a Gleisi Hoffmann, o Zé Dirceu e o Flávio Dino estão unidos na defesa dessa reforma do judiciário e, coincidentemente, no mesmo dia. Flávio Dino apresentou, né, alguns itens ali da sua proposta, o PT já tinha apresentado a sua na mesma linha e o Dirceu e a Gleisi Hoffmann imediatamente vieram apoiar o Flávio Dino. Então, eu digo que a reação da oposição, principalmente na figura do sempre sereno, competente Rogério Marinho, né, ela foi até tímida demais. Rogério Marinho é um diplomata, né? Ele disse, olha, acende um alerta, essa coisa coincidente, parece que estão querendo, enfim, fazer uma reforma que desvia o foco das coisas que realmente importam para o Brasil, e esse não deve ser o caminho, precisa ele foi diplomata. Mas eu não sou diplomata, não sou senador, não sou de partido algum, não sou político, eu sou um comentarista. Então, eu tocar real, né? Vagabundo querendo proteger justamente o modus operandi desses bandidos autoritários que hoje ocupam o STF. Esse troço precisa ser rechaçado na origem. Isso é mais um ovo da serpente. Dona Carol Sponza, você como advogada, concorda aqui com o nosso consta? Aonde Flávio Dino, onde Zé Dirceu estão, eu estou do outro lado. Não, isso sempre. E o curioso é que o Flávio Dino escreveu um artigo exclusivo para o site de notícias ICL, que é um site de esquerda, né? Um site de militância de esquerda. Por que ele não colocou isso num veículo sério? Se essa reforma fosse realmente uma proposta boa para o Brasil, isso viria num veículo sério, não no CL. E aí eu tinha comentado sobre isso mais cedo, né, num outro canal, e eu tinha visto que eram 15 pontos. Aí eu vi aqui a Sueli botando aqui no nosso relatório 14 pontos. Eu fui lá abrir de novo, né, o próprio artigo do Flávio Dino no ICL. Eles são tão incompetentes que o próprio ICL da IASU deve ter visto, deve ter ido na fonte original aí das propostas do Dino, o próprio ICL coloca falando que são 14 medidas e são 15, porque ele bota aí em letra, né, em alfabético, né, vai da letra A até a letra O. Tem algumas medidas, a primeira vez que eu li isso, o que eu achei? Lá vem o jabuti, deixa eu entender onde está o jabuti. Tem várias medidas muito ruins, regras e limites para uso de inteligência artificial, que a gente já vê que é o Flávio Dino querendo censura, né, o próprio artigo dele fala aí que a gente precisa de uma punição severa para crimes contra a democracia, como os do 8 de janeiro, então já botando o tom dessa reforma do judiciário. Mas tem medidas que eu
preciso reconhecer aqui que são importantes. Não acho que isso venha através de uma reforma do Flávio Dino, não acho que isso tem que ser proposto pelo STF, por mais que o STF tenha competência, né, para fazer essa provocação aqui, para fazer um projeto de lei. Acho que isso tem que ser de iniciativa do Legislativo e do Legislativo eleito no ano que vem. A gente sabe que a gente vai ter um Legislativo completamente diferente, a gente sabe que o vento aqui está mudando para um Congresso mais conservador, mais à direita, só ver pesquisa de opinião. Então, acho que isso tem que sair de um novo Congresso, não tem que sair do STF, mas o Flávio Dino, que é um político, né? Lembrando que o Flávio Dino tem cabeça de político, não só cabeça de juiz, já correu para se antecipar com esse projeto para falar da crise, né, de confiabilidade. Ele fala aqui no artigo, fala inclusive aqui nos próprios princípios da crise de confiabilidade no STF, né? A gente tem mais de 55% da população não confia mais no STF, dependendo da pesquisa, chega até 70%. Então ele vem botando essa roupa de moralidade, que nem o código de ética do Fachin, vem botando essa roupa de moralidade, de acabar com a aposentadoria compulsória de juízes, por exemplo, bota ali o dedo na ferida do TSE, o TSE é um órgão lento, é um órgão que não precisaria existir, né? Fala aqui de 2 estados que estão travados, um deles é Rio de Janeiro, que a gente não consegue saber quem vai ser o governador, se vai ser eleição direta, se vai ser eleição indireta, cria uma insegurança jurídica gigantesca. Imagina você não saber quem vai ser o próximo governador nos próximos meses. Então ele bota esse dedo na ferida aqui, é aquele famoso assim, projeto vestido de boa coisa e que dentro vai estar lotado de jabutis. A gente identifica alguns aqui, fazendo essa leitura dinâmica, porque na verdade são só princípios, né, que ele enumera aqui. A gente identifica aqui alguns dos jabutis, mas você pode ter certeza que quando esse projeto estiver pronto, vem muito mais jabuti. Então tá certo, Rogério Marinho, tá certo todo mundo que já se manifestou no direito, isso tem que ser rechaçado na origem. Façam projetos, não precisa ser uma reforma tão grande, o judiciário precisa ser reformado, isso é óbvio, mas dá para você ir fazendo projetos de lei separados, como esse do TSE, como dos grandes benefícios que a camada de cima ali tem, né, do judiciário, aposentadoria compulsória e tantas outras coisas aqui. É ruim, no geral, só dá uma passada de olho aqui, você vê que é um projeto péssimo, Dino fazendo política, que é o que ele faz melhor. Muito bem, muito bem. Bom, vamos prosseguir aqui com as pautas. Alexandre de Moraes manda Marco Alexandre de volta ao presídio e recua após vídeo do desespero viralizar. Marco Alexandre, ex-PM, condenado a 14 anos pelo 8 de janeiro, foi mandado de volta ao presídio na sexta, dia 17, depois de 1 ano em prisão domiciliar. Ele gravou um vídeo em desespero, abre aspas, não vou suportar lá dentro. Vocês me tiraram tudo. O vídeo viralizou e na segunda, dia 20, Moraes autorizou retorno à prisão domiciliar, no caso ontem. Afinal, a pressão nas redes surtiu efeito? Mas aqui, né, Consta, Olha, vamos lá, vamos trazer aqui um pouco do contexto do Marco Alexandre, ex-policial militar, 56 anos, morador lá de Uberlândia, em Minas Gerais, condenado 14 anos pelo 8 de janeiro. Foi preso em abril de 2023, se apresentou voluntariamente à Polícia Federal tentando provar a inocência, ficou 2 anos preso sem denúncia, não viu a filha caçula nascer, obviamente adquiriu graves problemas de saúde mental na prisão, aí obteve prisão domiciliar em abril de 2025 para tratamento médico. O que aconteceu? Mandado de volta ao presídio para cumprir pena definitiva em regime fechado. Aí ele gravou o vídeo no desespero. A gente nunca vai trazer a hipótese de que o senhor Alexandre de Moraes deu uma luz de Cristo, né? Porque depois de tudo isso, Consta, você também, como um perseguido político, quando você olha para esse tipo de situação, como esperar a justiça? Quer dizer, agora, o fato dele ter voltado para domiciliar, você vê como uma vitória? Não, obviamente que é muito melhor do que ele estar no presídio, né? O vídeo é comovente, quem não viu, eu recomendo que veja, porque é tocante, né? O desespero dele é muito real, né? E realmente, ele estava ali com de saúde mental por conta de 2 anos trafiado sem cometido, né? Vamos lembrar que eles que fez R$500 para ajudar logística
né, transporte, o mantimentos para quem estava protestando. Né? Quer dizer, tudo isso é um absurdo. Né? Um dia a gente vai passar essa história limpo. A única justiça que merece esse nome é anular todos esses casos, todas as condenações, inclusive do Bolsonaro, né? São todos eles perseguidos, presos políticos, não houve de golpe, uma narrativa, inclusive uma narrativa que cada vez mais a velha imprensa está admitindo. Merval Pereira escreveu esses dias uma coluna chamada Os Supremos, né, em que ele faz de leve culpa, né? Olha, nós deixamos muito a correr porque tinha que conter o golpismo. Né? Então ele começa a reconhecer, pelo menos, que ajudaram a criar o monstro e que não sabem agora o que fazer com o Frankenstein, mas eles mantêm, alguns ainda, a narrativa do golpismo. Mas o colega dele, Otávio Guedes, militante de esquerda da Globo News, foi mais longe. Ele confessou basicamente o crime. Ele falou, nós sabíamos que tinha ali coisas erradas, mas havia um consenso tácito em que todos aderiram porque tinha uma nobre causa e blá blá blá. Né? Bom, primeiro, todos quem, cara pálida? Metade do Brasil, pelo menos, estava denunciando esse troço. Jornais sérios, como a Gazeta do Povo, o Braddock aqui, a gente vinha denunciando isso desde o início. Então, é uma falácia. Todos, ele deve querer dizer, a velha imprensa que configura esse consórcio, que sim, foi cúmplice, conivente com os abusos do Supremo. Por quê? Porque o alvo era o bolsonarismo. E só por isso eles permitiram, sem críticas, e agora não sabem como reagir ao excesso de poder concentrado numa figura como Alexandre de Moraes, uma figura autoritária e corrupta, como o caso do Banco Master demonstra. Então, esse caso todo dos presos de 8 de janeiro é um caso absurdo, é injusto, é inadequado. E quando você vê o vídeo de um sujeito desse que não fez nada, né, é revoltante. É simplesmente revoltante. Até onde nós vamos levar isso? Né? Para manter a narrativa de que o Bolsonaro é um perigo para a democracia. Aliás, a Miriam Leitão, essa demora a cair na real, né? Ela postou hoje uma mensagem dizendo o seguinte, que falta identificar ainda se o Flávio Bolsonaro vai mesmo ser um defensor da democracia ou não, né? Ou se vai seguir os passos do pai e blá blá blá. E o comentário dela no Twitter tinha 1000 curtidas. Eu vim fazer uma pergunta. A democracia que o Alexandre de Moraes e o Lula defendem e demonstram defender? É essa que falta o Flávio mostrar compromisso? Bom, meu comentário na página dela teve 7.000 curtidas. Né? Então, isso mostra justamente que as pessoas não são trouxas. Todo mundo já percebeu que essa turma da Globo e companhia tem só uma narrativa. E essa narrativa é ridícula e está causando muito mal real. Está destruindo vidas. Está destruindo famílias. Repito, quem não viu o vídeo, veja. Eu gostaria de ouvir a Carol também a respeito desse caso, do Marco. Carol, você vai na mesma linha aí do Consta, né? Não, com certeza. Eu confesso que eu não vi o vídeo, eu tenho bastante dificuldade, né? Eu venho entrevistando algumas pessoas, né? Tipo, entrevistei a advogada da Débora do Batom já bem no início, assim, eu precisei parar um pouco para chorar, assim, né? Ela falando dos 2 filhos da Débora do Batom. Eu tenho 2 filhos pequenos também, eu estou em todas as manifestações, minha filha está comigo em caminhão de som em Copacabana com frequência, desde que ela é bebê de colo, assim, então isso pode ser com qualquer uma de nós, assim, escutar as coisas que a gente escuta da Débora, se ela fosse boa mãe não estava ali, enquanto que todos nós que estamos aqui na trincheira, a gente está aqui pelos nossos filhos. Então ver essas famílias arruinadas,
uma outra pessoa que eu já tive a oportunidade de entrevistar mais de uma vez, a Mariana Naime, né, que é a esposa do Coronel Naime, que também não tem nada a ver, que é um policial que foi envolvido nisso, que está preso, assim, que toda a família perdeu o sustento. A Mariana não tem direito a pensão sequer, assim, é desesperador, também com filhos pequenos e tantas outras mães, né, que deveriam, pela lei, estar em prisão domiciliar. Agora a Débora está em prisão domiciliar, graças a Deus, já demorou horrores para ela ir para prisão domiciliar, porque o que a lei fala é que mães com filhos menores respondem em domiciliar, né? A Débora ficou presa também de novo, né, sem qualquer acusação formal. A gente assistiu, por exemplo, a ex-mulher do Sérgio Cabral, que é do Rio de Janeiro, vai lembrar disso, Adriana Anselmo, que foi solta, alegando filhos menores, e nesse caso está certa a lei. Mas assim, por que a lei serve para certas pessoas e não serve para os presos do 8 de janeiro? Serve para os poderosos, serve para quem tem, né, amizade no STF, mas não serve para os presos do 8 de janeiro. Então, é tanto abuso que a gente assiste todos os dias em relação a isso, as pessoas torturadas, morrendo, e o Alexandre de Moraes, assim, com essa, né, com todo o perfil dele de psicopatia, assistindo tudo isso calado, deixando que essas pessoas passem por esse tipo de tortura e sofrimento, mesmo sabendo que vários deles, na verdade, um ou outro teve um quebra-quebra efetivo que merecia qualquer punição, mas a maioria ali são inocentes e estão sendo torturados. E assistir tudo isso é realmente, assim, muito difícil pra gente que tá aqui todos os dias, né? Tipo, eu falei aqui já hoje, por exemplo, quando a gente estava falando do Ramagem, mas a gente já começa a assistir todos os nossos amigos sendo perseguidos. E aí, essa semana também, a gente teve, né, a Madeleine Laxo, que foi censurada. Toda a minha solidariedade a ela. Eu defendo que todo mundo que pense diferente de mim possa falar o que bem entender, mas são todos esses casos, né? Malu Gaspar, que lá no início também bateu palma, e aí começou a sofrer tudo isso com as acusações do Banco Master, a Madeleine, todas essas pessoas que em algum momento, né, como o Consta mencionou esse artigo do Merval, ele faz a minha culpa, ele fala a imprensa, ele coloca, inclusive eu, mas o objetivo final era democracia. Que democracia? Não tem democracia nenhuma quando você permite que opositores sejam calados e perseguidos. Você já jogou a democracia no lixo há muito tempo. Então essas pessoas criaram esse monstro gigantesco que agora está voltando para engoli-las. Essa é a realidade. Então, de novo, tem minha solidariedade, quem está sofrendo censura, perseguição, quem está sofrendo que todos nós da direita sofremos há tanto tempo, mas assim, vocês criaram esse monstro aí. Agora coloquem ele de volta, se conseguirem, na cela. Mas a sensação que eu tenho é que o monstro já ficou de um tamanho que ele vai engolir a todos nós, inclusive essa militância de esquerda que passou pano durante tantos anos. Espero que a gente tenha um Senado Federal forte no ano que vem, que consiga colocar um freio nisso tudo. Aliados alertam Gilmar e Alexandre de Moraes sobre tiro no pé, mas os ministros estão em negação e vão dobrar a aposta. Aliados avisaram Gilmar e Moraes que a ofensiva contra Vieira e Zema é um tiro no pé. Os ministros dispensaram os alertas. Eles estão em negação, segundo Malu Gaspar, o motivo real da ofensiva. Vieira e Zema não têm processos no STF. Os ministros estão tentando, abre aspas, criar uma situação. 53% dos brasileiros não confiam no STF, um recorde. No Sudeste, isso chega a 59%. Os ministros sabem disso, mas vão continuar a dobrar a aposta mesmo assim, Consta. Não tem mais jeito, né? Não tem como recuar. Deixa eu, aliás, só antes de pedir seu comentário aqui, Consta, deixa eu dar uma boa noite para o nosso deputado federal, nosso parceiro Maurício Marcon, diretamente do sul do Brasil. Tudo bom, Maurício? Boa noite os amigos, diretamente de Brasília. Fiquei aqui essa semana. Vamos ouvir o Consta aí, que o assunto é quente. E vai botar o Zema a 10% das eleições, hein, Consta? Rapaz, o Zema tá subindo igual foguete. Até abriu o Polymarket aqui, cara. Você sabe, ele tava com porcentagem mínima. Agora já tá com 5%. Ele saiu de 2. Ele saiu de 2 e bateu um pico de 5,4, eu acho, hoje durante o dia. E eu acho que quando consta, desculpa só rapidinho, mas quando alertam os ministros é justamente por isso. Tem alguém que está agradecendo o que o Gilmar está fazendo, é o próprio Zema, que passou a ser assunto central no debate hoje, porque obviamente, se tu trouxe o número do Sudeste, quase 60%
estão contra o Supremo, é óbvio que se tu tem um antagonista contra o Supremo, esse antagonista vai ganhar relevância. Então, assim, quando tu tem juízes que querem entender a política, mas que não entendem nada, eles cometem esses erros. Então, nós, políticos de direita contra Lula e sua turma, temos que agradecer posturas como a de Moraes, semana passada, em relação ao Flávio, ou foi essa semana, nem me lembro mais, acho que foi semana passada, e essa agora, bizarrice aí do Gilmar Mendes, que, assim, qualquer pessoa minimamente instruída acha uma loucura. Desculpa, Consta. Não, fica à vontade, é um prazer. Eu ia dar boa noite, inclusive, para o Marcon aí, né? Muito bom tê-lo aqui com a gente. Veja, eu vou fazer minha análise, né? Em primeiro lugar, claro que o Gilmar e o Alexandre de Moraes e o Toffoli estão dobrando a aposta. Eles foram pegos com um batom na cueca, né? Então eles precisam reagir, eles precisam tentar agora ir para tudo ou nada, né? Usar o poder que eles concentraram ao longo desse tempo todo com a cumplicidade da velha imprensa, conforme confessado pelo Merval, pelo Otávio Guedes, da Globo News e companhia, para tentar intimidar todo mundo e calar. Aliás, a própria Malu Gaspar narrou, né, descreveu o que seria ali uma política de chantagens desses ministros do STF com vários parlamentares, né? Então, é muito bom ver o Alessandro Vieira, um senador com viés de esquerda, o Romeu Zema, um sujeito liberal, de centro, subindo o tom. É sinal que está ganhando musculatura, aquilo que muita gente do PL, muita gente à direita vem denunciando há muito tempo, né? Esse abuso de poder, esse arbítrio e tudo mais. Aí vamos para algumas acusações que algumas pessoas fazem. O Alessandro Vieira está sendo oportunista porque ele lá atrás participou de fake news, alimentou o monstro, tudo bem. Eu não vou ficar julgando as intenções de todo mundo, eu vou observar o que eu estou. É mais uma voz de alguém que foi delegado de 17 anos, que acho que transmite alguma seriedade na postura, em que pese o seu viés mais à esquerda, né? É mais um batendo nesse arbítrio. Então a gente quer que todo mundo comece a bater nesse arbítrio. Quanto ao Romeu Zema, muita gente fala, durante o governo de Minas ele estava calado. Também é verdade, né? Ele era o mandatário, né, o gestor de um Estado que tinha que priorizar a população. É mais ou menos o caso do Tarcísio. Isso nunca me impediu de criticar o Tarcísio por ir além do silêncio, né, e falar o seguinte, não, nós temos que dialogar, se não pode derrotá-los, tem que se juntar a eles. Eu achei que isso foi um equívoco do Tarcísio. Acho que isso não ajuda, né? Acho que eu entendo a posição de good cop e bad cop, mas acho que o Tarcísio ali, ele errou, né? Como ir lá para o Gilmar Palusa. Acho que hoje ele entende melhor que a situação exige um pouco mais de postura firme, de confronto. E aí tem uma outra crítica que fazem, que é assim, agora o Zema está surfando nessa onda, vai crescer e tudo, e o Flávio Bolsonaro está calado. Mas, novamente, o Flávio ele não tem a mesma margem de manobra que o Zema tem, né? Porque todo mundo sabe que a família dele é refém desses caras. O Jair Bolsonaro está preso e doente e foi mandado para domiciliar cheio de alerta. A qualquer momento ele pode parar na papudinha de novo. Então, é uma situação delicada. Então, vamos, na minha opinião, vamos parar de tentar criar essas divisões, né, dentro da direita e vamos olhar o seguinte, quanto mais gente subir o tom, melhor. Melhor. E, de novo, ainda não se sabe quem vai ser o vice do Flávio. Ele tem alguns nomes aí, acho que vários nomes são bons, agregam, mas um dos cotados é o próprio Zema. Se for o Zema, de novo, né, é o good cop, bad cop. O Flávio está com uma postura mais moderada, mais diplomática, e deixa o Zema fio desencapado, subir o tom. Né, ele realmente ele não tem... Ele até tem a perder, né? Ele é um empresário de sucesso da iniciativa privada, é até um ato de coragem ele falar as coisas que ele está falando. Mas ele pode ousar mais nesse momento do que o Flávio. Então, eu não acho saudável a disputa de quem está falando no tom certo. Tudo. Eu acho o seguinte, eu quero mais e mais gente apontando para o abuso do Supremo. Até mesmo o Merval Pereira, até mesmo o Otávio Guedes. Vamos todo mundo mostrar que o Frankenstein saiu de controle. Eis o ponto. Muito boa leitura do Consta, hein, Carol? Você teria algo a complementar?
Sou do Novo, convivo com o Zema, né? Eu brinco. Tem uma crítica aí de um pessoal da direita da internet que me chama de Paquita do Zema. Eu realmente sou fã do governador Romeu Zema. Acho que ele vem subindo o tom do STF, não é de agora, já tem tempo. O Zema precisou negociar a dívida de Minas com o STF, né? Uma dívida que não foi ele que fez, foi o PT, foi o Pimentel, que ele herdou uma dívida impagável ali, conseguiu colocar o funcionalismo público recebendo depois de tanto tempo, vem pagando uma parte da dívida, mas de fato precisava ter nessa negociação com o STF. E o STF, inclusive, usou isso de moeda de troca, né? Quando o Zema começou a criticar, falou: ué, mas ele estava aqui antes pedindo pela dívida de Minas. Isso não era um favor. Ele estava como governador negociando a dívida de todos os mineiros, e não só dos mineiros de direita. Ele estava negociando a dívida dos mineiros que votaram no PT também. E aí agora o STF continua botando essa tecla. O que a gente espera de um STF que julgue de forma, né, de acordo com as leis, e não de acordo com quem é ou não aliado ali político dos ministros do STF. Então, só o fato do STF tirar essa carta agora já mostra o nível de perseguição. Mas o Romeu Zema não é mais governador e está com liberdade, então, para subir o tom contra o STF, coisa que, enquanto governador, ele era um pouco mais moderado, mas ainda em exercício ele foi o único governador a pedir impeachment do Alexandre de Moraes, foi a Brasília, protocolou, né, isso lá no Senado Federal, um peso político, não foi o primeiro pedido, obviamente, mas foi um pedido muito bem embasado e tem um peso político o fato dele ser um governador em exercício fazendo esse pedido. Então, cada dia, né, desde que isso começou, ele vem me surpreendendo mais ainda positivamente. Ele dobrou a aposta, triplicou a aposta e falou: não vou me calar, bota um esparadrapo na minha boca para me calar, porque eu não tenho nada a temer, não tenho nada a esconder, eu vou continuar falando o que os ministros do STF são os intocáveis. Vai continuar mostrando todos os abusos que todos esses ministros vêm cometendo. Então, assim, mais uma vez, parabéns ao governador Romeu Zema pela coragem que ele vem mostrando. E essa rinha, e a Flávio fala, Zema não fala, isso é uma besteira. Flávio e Zema são alinhados, tem aí um projeto de andar juntos no segundo turno, né? O próprio Zema foi ao Jair quando ele antes dele lançar a candidatura, para conversar com o Jair sobre isso, ouviu da boca do Jair que era bom que mais candidatos de direita estivessem, então, nessa disputa. O próprio Zema vem falando isso esses dias. Tem aquele vídeo clássico, né? Dele chamando o Flávio para ser vice. Será? Marcon, a sua leitura aqui vai nesse mesmo andar. O Zema, cara, essa versão do Zema tá muito boa mesmo. Ele tá realmente tá se destacando aí. O Consta bem trouxe aqui que muitos dos governadores, muitas vezes omissos, quer dizer, acho que é o momento mesmo para ele cutucar, né? E vamos ver. Obviamente eles vão dobrar a aposta, né? Eles vão até o fim dobrando a aposta. Olha, no meu ponto de vista, esse assunto Zema versus Supremo daria um programa só disso, porque a gente tem várias nuances aqui. Primeira nuance quando o Consta fala que os de centro, digamos assim, da Globo News e propriamente do parlamento estão contra o Supremo, eles indiretamente estão contra a manutenção do Lula. Isso é algo... vamos pegar o centro do centro, que é o que define a eleição, ele está incomodado com o poder do Supremo, ou seja, isso é um ponto para nós. É o centro que define a eleição, não somos nós que estamos acompanhando aqui o programa que vamos decidir a eleição, nem quem é de extrema esquerda. Então, esse trabalho que o Gilmar Mendes, o Toffoli e o Moraes estão fazendo para a direita, eles não podem ser interrompidos. No meu ponto de vista, o Zema deve quintuplicar a aposta, porque vamos pegar no cenário do Zema. O que pode ser o ultimato dele? Vai ser processado pelo Supremo? Vai ter uma ordem de prisão para o Zema, porque ele fez uma sátira com bonecos na internet? Isso deixaria ele ainda mais em evidência. O Supremo não tem o que fazer. Mas beleza, vai processar o Zema. Tá ok. E vai fazer o que com o Zema? Vai prender o Zema? Não, vai dar palco para ele, vai dar mais munição para nós que dizemos que o Supremo é um abusador. Então, no meu ponto de vista, os caras que alertaram o Gilmar e o Moraes estavam completamente corretos, porque se eles continuarem nessa toada,
vocês vão ver o Zema crescendo nas pesquisas e o Flávio também crescendo nas pesquisas, porque o eleitor de centro vai cada vez abandonar mais a esquerda. A gente tem uma outra coisa importante que eu acho particularmente, que o Zema não deve ser vice do Flávio Bolsonaro. Por quê? Todas as eleições do Lula e propriamente da Dilma, vocês podem olhar que sempre houve uma via mais radicalizada por parte da esquerda. A gente teve Luiz Helena, Boulos, teve outros nomes, aí sempre tinha uma via mais radicalizada, que inclusive ia nos debates e servia como via alternativa para mostrar que o Lula não era tão radical. Eu acho que o Zema está fazendo isso pelo lado da direita hoje. Ele atacando diretamente o Supremo é uma coisa que o Flávio não pode fazer, no meu ponto de vista, porque esse voto da direita ele já tem. A partir do momento que ele atacar diretamente o Supremo, o cara que é moderado e que vai votar no Flávio, ele já começa a se afastar também, porque acha que o Flávio é radical. Então o Zema é fundamental para esse processo eleitoral. Eu achei particularmente que o Caiado ia assumir essa roupagem, mas o Caiado ele conseguiu afundar num nível nunca antes visto, né? O cara nem começou a eleição, ele já não existe como candidato. Então, a minha leitura, assim, por mais insignificante que seja, afinal, né, eu não sou analista político, eu sou um político, mas eu acho que neste momento a dobragem de aposta feita pelo Supremo contra o Flávio, aquela questão ali do Lula, e agora sobre o Zema, é uma ajuda fenomenal para nós, e eu sinceramente espero que continue, porque o Supremo não vai ter força para deixar o Flávio inelegível e não vai ter força para prender o Zema. No meu ponto de vista, seria crasso, assim, um erro assim, crasso que decidiria a eleição para nós. Então, eles vão dobrando a aposta, mas vamos até onde? Tá, beleza, agora eles vão processar, botaram o Zema no inquérito das fake news. Qual que é o próximo passo? Eu não sei qual que é. O que eles vão fazer? Vão declarar pena de morte? Vão fazer o quê? Então, assim, é uma burrice. Os caras estão pensando com o fígado. Enquanto pensa com o fígado, tu começa a fazer essas cagadas que eles estão fazendo. Excelente. Excelente, excelente. Deixa eu agora trazer um recado para essa audiência maravilhosa. Vocês sabem que não tem mais desculpa agora dos homens que acompanham esse canal começar a cozinhar, porque eu tô trazendo aqui a melhor panela do mercado. Chegou a hora de trocar de panela de vez. Vocês estão cansados dessas panelas que grudam, descascam, precisam de troca todo ano? A Red Silver tem a solução. Revestimento de titânio, sem óleo, sem toxinas, sem complicação, durável, segura e com preço exclusivo para nossa audiência. Acesse a promo Bradock agora. O WhatsApp está na tela. Tem também o QR Code, basta você apontar a câmera do celular para o QR Code ou acesse redsilver.com.br/Bradock e garanta condições especiais aqui do nosso programa. Roda o VT. Albinão, porque tu tá com umas panelas vermelhas aqui, mano? Vai fazer o almoço pra nós hoje? Na verdade, como você não me paga bem, eu fechei uma parceria com a Red Silver e os caras mandou essas panelas muito top. Mas você vai fazer propaganda aqui no podcast e eu não vou ganhar nada? Eu quero um kit dessas panelas também, mano. Mano, compensa muito. Essas panelas não precisam usar óleo e não gruda o alimento. Deixa a sua comida muito mais saudável. Cara, isso vai me ajudar na dieta. As panelas lá em casa tem que colocar óleo demais. Acaba ferrando o meu shape. E me disseram que dá pra passar com o carro em cima de tão resistente que as panelas eu vou testar com o meu Up TSI e gravar. Arruma umas panelas dessa pra mim, mano. Minha esposa vai curtir muito. Não tem trampo na hora de lavar comida grudada. Eu não vou te arrumar nada, mas eu consegui um link com promoção pra quem segue o GorillaCast. Compra pelo link, tá barato. Me manda esse link que eu vou subir um story pra rapaziada comprar também. Você tem certeza que isso não gruda a comida mesmo? Claro que não gruda, eu já testei. E sem contar que a Red Silver dá uma garantia de 30 dias. Se você não gostar, eles devolvem sua grana. Finalmente você trouxe algo que presta, eu já vou garantir a minha. Corre no nosso story, faz a compra e ajuda o Albinão a sair do CLT. Muito bom, GorillaCast. Tá aí, ó, trazendo a panela sensacional da Red Silver. Poxa, não tem mais desculpa aí para você não cozinhar para sua esposa, não é? Surpreender a esposa é sempre legal. Tá aí, ó, as melhores panelas do mercado, redsilver.com.br/Bradock. Garanta as condições aí do Gorilla aqui e do Bradock, que são parceiros, tá bom? É isso aí. Vamos continuar seguindo aqui com as notícias. PSOL quer proibir fita cola rato. O mesmo partido que pediu ao STF para autorizar morte de bebês de até 9 meses. O PSOL protocolou
o projeto de lei para proibir a fita cola-rato, porque o produto é cruel e faz o animal agonizar por horas. Sim, o mesmo partido que entrou no STF para suspender a resolução que protegia bebês de mais de 22 semanas de serem mortos. O médico do CFM respondeu: estão defendendo a vida dos ratos, mas bebês eles querem matar. E até o Luciano Hang, o velho da van, perguntou: o que fazemos com os ratos? Levar para casa da deputada? Deixa eu chamar um insert aqui para o pessoal analisar. Um problema de saúde pública e não para por aí. Matar pombos. E também tem um detalhe importante. Quando uma cidade está tomada por ratos, a culpa não é dos animais, é do poder público que falhou no básico, na coleta de lixo, saneamento básico, drenagem e cuidado urbano. Não é com uma fita que arranca a pele dos animais que vamos resolver um problema sério sanitário no país. Até porque esse método é ultrapassado, violento e perigoso. Por isso, eu apresentei um projeto de lei para proibir comercialização da fita cola-rato no Brasil. Porque não dá para aceitar que a resposta à incompetência do poder público seja torturar animais e colocar a saúde pública em risco. Por isso eu peço sua ajuda para compartilhar esse vídeo e a gente pressionar os deputados para acabar com essa crueldade no Brasil. Agora vai, hein, Costa? Agora vai. Olha, eu preciso aumento por insalubridade, para ter que assistir esse deputado aí falando essas coisas, né? Vamos lá, eu não gosto, eu tenho texto escrito sobre isso, eu não gosto de demonizar o adversário. Isso é uma estratégia nazista, né? Chamar de verme, de rato, é uma coisa perigosa, porque quando a gente desumaniza o próximo, a gente justa, de certa forma, o seu extermínio. Dito isso, eu vou fazer uma brincadeira aqui. Uma brincadeira. Isso aí me parece conflito de interesse. Isso aí me parece corporativismo. São os ratos defendendo os ratos. Aí não vale. Brincadeira à parte, né? A prioridade do PSOL é esquisita. Quer dizer, eu vou fazer um ano agora de transplante de células-tronco para derrotar, né? E com vários riscos, e até hoje, efeitos colaterais, catarata, intestino todo cheio de enfim. Eu fiz um transplante e tudo, tive câncer agressivo, e vários tipos de câncer eles estão tratados em ciência hoje, permitem uma segunda ação, prolongam a vida dos doentes, né? Graças a estudos com um guinea pig, né? Com ratos e por aí vai. Então, quando o sujeito perde a empatia pelo próximo, de carne e osso, pelo ser humano, tem uma semelhança de Deus, e começa a priorizar, proteger a vida e o bem-estar ratinhos, né? Eu não sei, eu acho que é uma ciência muito mal calibrada. Muito mal calibrada. Então, questiono realmente. Eu isso, Emílio, um livro que foi o meu best até hoje, né? O Esquerda Caviar. E lá um trecho que eu falo dessa turma do direito dos animais meio chita, né? Turma radical. Uma cantora esquisita. Tem uma música que acho que é a mais famosa dela, que ela diz que ela odeia ela mesma, e o sonho dela é um dia outra pessoa, né? A gente consegue até entender, né? Ela diz o seguinte: o ser humano é uma praga, e ela acha que as pacas, não sei se ela usou paca, né? Não lembro direito, se ela usou, ela tinha que atualizar, porque senão vai aferir a sensibilidade dos petistas, né? Enfim. Mas ela prefere uma paca a um ser humano. Quando alguém assim diz algo assim, a medicina natural é concordar. Existem seres humanos que são piores do que pacas. Mas não é a média. Não dá para generalizar. Então, o do eu entendo que ele prefira os ratinhos.
do que várias vidas humanas que podem ser salvas estudos laboratoriais usando ratinhos. Mas, de novo, deixa os outros usarem os ratinhos e salvarem vidas humanas, porque são prioridades um pouco mais elevadas do que essa afetação solista. Essa é a minha opinião. Boa noite, alegria poder estar com vocês nessa data. Meu colega Marcon, devidamente uniformizado com o manto do nosso Juventude aí, alegria estar com vocês. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez parabéns pela lucidez e pela oportunidade de se tratar os assuntos pela porta da frente. O Bradock realmente é uma referência para os homens sérios, homens e mulheres sérios desse país. É isso aí, muito bom ter vocês aqui conosco. Olha só, vamos continuar prosseguindo pautas. Polícia Federal conclui: sicário de Vorcaro morreu na cela sem interferência de terceiros. Luiz Felipe Mourão, braço direito de Vorcaro, foi encontrado morto na cela 2 dias após ser preso na Operação Compliance Zero. A Polícia Federal investigou se houve instigação por policiais ou ligações telefônicas durante a custódia, ambas descartadas pelas câmeras. Toda a movimentação foi registrada sem pontos cegos. As imagens foram enviadas ao ministro André Mendonça. Ele recebia R$1 milhão por mês para monitorar adversários de Vorcaro e levou tudo que sabia com ele. Olha, minha amiga e doutora Carol Esponza, aqui algumas coisas começam a se desdobrar, mas esse caso do sicário continua estranho. Vamos ver se ela tá mutada. Eu não tô te ouvindo, doutora. Vamos ver Tô se... mutada, desculpa. Agora Gente, sim. criança aqui Agora gritando hoje, vamos lá. Não, com certeza. O sicário sabia de todos os crimes do Daniel Vorcaro, né? Inclusive crimes que a gente até agora não descobriu. O sicário é exatamente um matador de aluguel. Então, a gente viu ali algumas coisas no celular do Vorcaro, né? Tipo, incluir jornalista no inquérito das fake news, essa ligação direta aí com o STF, né? Qual é o poder do Daniel Vorcaro de realmente colocar um jornalista no inquérito das fake news? Quem que fazia todo esse trabalho sujo, né? Em nome do Daniel Vorcaro? Será que era ele que ligava e falava, quero botar fulano no inquérito das fake news? E todas as outras coisas que a gente sabe que aconteceram, mas vão para debaixo do pano aí nessa delação. Então, só uma delação do próprio sicário traria à tona realmente o nível de mafioso que era, e é ainda, né? Porque Daniel Vorcaro ainda tá vivo. Nível de mafioso que é o Vorcaro e essas relações. Agora, vir falar que ele morreu numa cela sem interferência é, no mínimo, falar que a polícia está sendo omissa, que não tem capacidade de manter um preso sob custódia. Como é que ele morreu sem interferência? Ele se suicidou com um cinto? Tá parecendo aquela cena lá do Herzog, né? Que foi suicidado ali, que foi enforcado ali de uma altura que era só ele ficar de pé. Então, essa história está muito sem pé nem cabeça, tem muita coisa aí que a gente precisa saber o que de fato aconteceu, e só com parte da delação do Vorcaro, porque ele não vai falar tudo, obviamente. Mas vamos lá, Marcon, vamos lá. O sicário era o homem, né? Era o testa de ferro aí da operação do Banco Master. Quer dizer, o cara matou centenas de pessoas, né? Não tinha nenhum problema com sangue frio. Aí ele, determinado dia, ele foi preso. Ele chegou na cadeia. Ai, estou preso. Ai, acho que eu vou me suicidar. Faz algum sentido, deputado? Bom, em primeiro lugar, boa noite aí pro meu querido amigo Evair de Mello, um dos poucos homens que eu iria ver aqui, daria um sorriso quando vi ele aqui do meu lado, um dos deputados que eu mais aprendi e admiro no Espírito Santo e no Brasil, ele sabe disso. Um cara assim fenomenal, espero que se eleja senador da República. Sobre o sicário, olha, a gente tem que ver se a Polícia Federal é a ala do chefe da Polícia Federal, né? O Rodrigues lá, ou se é a ala da Polícia Federal verdadeira. Porque aí faz toda a diferença. A gente tem uma Polícia Federal hoje que bota jagunço atrás de ex-deputado caçado indevidamente nos Estados Unidos, fazendo arapongagem aí de forma totalmente ilegal, envergonhando a corporação.
Então, assim, realmente essa tese de ele se matou, olha, a gente não conhece como é que funciona a máfia, né? Até porque a gente não é de máfia e por mais que a gente veja em filmes ou leia livros, a gente não sabe por dentro. Eu não sei até que ponto esse cidadão aí tinha uma família e havia um acordo que se fosse preso, ele deveria tirar a própria vida para que não colocasse a sua família em risco. Porque pessoas desse quilate são muito diferentes de nós, né? Que temos família, temos filhos, temos pais e zelamos por eles. Essas pessoas, elas são diferentes, elas são pessoas que não se importam com o próximo e muitas vezes, talvez até nem com os seus, né? Tu falava antes de um assunto até que eu gostaria de ter comentado sobre a deputada, o Dudão ali, falando dos ratos, né? Dos pezinhos dos ratos sendo retirados, né? Acho que ela não sabe como é que acontece um aborto, por exemplo, que até a 22ª semana se entra com uma pinça, enfim, e se tira os pedaços do bebê. E depois disso tu precisa fazer uma cistolia fetal, que é uma agulha entrando no coração do bebê. Então, vejam que tem pessoas que realmente não comungam dos nossos valores e princípios, que defendem isso e acham isso normal. Então, o sicário, as coisas que ele fez durante a vida, talvez colocaram ele numa situação bastante difícil. Não sei o que ele imaginou que poderia acontecer com a família, ou propriamente com ele, em sentido de talvez alguma judiaria dentro da própria prisão, ou alguma coisa que a gente não tem no nosso horizonte, né? O que a gente sabe é que o sicário, ele era uma artéria do que a gente chama de sistema, né? O sistema que ligou aí o Vorcaro, que no meu ponto de vista era somente um distribuidor de propinas através do seu banco master, né, que recebia dinheiro quente do BRB, que era um banco público, e distribuía propinas aí para Guido Mantega, né, Lewandowski, o próprio Alexandre de Moraes, dentre outros que a gente ainda vai descobrir. Até hoje, o próprio Vorcaro passou mal na prisão, então a gente tem que ver também como é que está a saúde desse cidadão, se ele vai continuar vivo por algum tempo, ou se o sistema uma hora vai dar um jeito dele se suicidar também. O nosso futuro senador aqui, Evair, gostaria de ouvir, Evair, a sua... Qual é a sua leitura aí desse caso do sicário? Novamente, deixar meu gesto de carinho e devolver as palavras do meu colega Marcon. Marcon está estreando no parlamento com uma grandeza enorme, com a coragem, com a competência e dedicação, com a sua marca eloquente, que é a sua entonação de voz, que para um dos poucos deputados que consegue, quando se manifesta em plenário, silenciar o plenário para que possam ser ouvidos de pé, e com muita coerência e retidão. Também tenho certeza que o povo do Rio Grande do Sul irá reconduzi-lo à Câmara Federal com a expressiva votação que vai dar orgulho a todos aqueles, eu sempre falo dos homens e mulheres que trabalham. Me permite aqui voltar um pouquinho no caso do rato. Esse é um assunto que tecnicamente também conheço um pouco disso. Lembrar que o partido da pessoa que fez a manifestação e os aliados dela votaram contra o marco do saneamento básico. O rato é um roedor, ele é uma praga, ele não tem nenhuma função na natureza, vamos dizer assim. Ele não tem nenhuma função como outros insetos ou outros animais possam ter. Ele é um roedor, ou seja, ele é um destruidor por natureza, e ele é portador de inúmeras doenças. Só quem já teve alguém na família com leptospirose sabe os efeitos e quantas vidas nesse país já foram ceifadas. Por quê? Por falta de saneamento básico. Na sequência disso vem o rato, na sequência vem a leptospirose e tantas outras doenças, naturalmente ceifa a vida e deixam pessoas com traumas profundos. Então é de uma ignorância, não vou exagerar demais, mas é de uma ignorância técnica achar que temos que preservar ratinhos. Ela deve estar pensando no desenho animado ou algo parecido. Mas volto a dizer, ela também possivelmente foi contra o marco do saneamento básico. Lembrar que nesse momento no país, mais de 100 milhões de pessoas não têm acesso à água encanada, não têm acesso a tratamento de esgoto. 7 a cada 10 pessoas de terceira idade que entram no unidade de saúde são provenientes de doenças de falta de saneamento básico, e o rato é uma manifestação. O rato tem que ser. Rato é praga. O rato
O rato é praga, a praga tem que ser eliminado. O mesmo álcool que essa pessoa passa na mão para poder eliminar ali um vírus, uma bactéria, é a mesma forma de eliminar o rato. Um fungo, um vírus maléfico, tem o mesmo efeito que o rato também transmite. Portanto, é lamentável. Tecnicamente, essa coisa de proteger os ratinhos, ela deve estar pensando no Mickey Mouse, na Disney, alguma coisa assim. Porque no mundo real, o rato é uma praga. Talvez essa fita aqui, eu vou respeitar o colega que nos antecedeu, que não quis falar, talvez o medo dessa fita é que pegue outros ratos. Né? Pode ter certeza que tem tanto rato, principalmente no PT, na esquerda, na parte sorrateira da política, que se essa fita for uma fita razoável, alguns ratões também vão ser pegos. Quero falar rapidamente do caso do Sicário aqui, porque eu quis tratar desse tema, até falar de saneamento básico. Eu sou o autor de diversos requerimentos da Comissão da Constituição e Justiça para, junto à Polícia Federal, ao Ministério Público, à Polícia Civil de Belo Horizonte, para que possam dar as respostas no caso do Sicário. Não veio nenhum tipo de resposta. Portanto, o Sicário está caracterizado, Marcon foi muito feliz. Quando a Polícia Federal, qual Polícia Federal? A que fez o inquérito de 8 de janeiro, talvez os aprendizes do delegado do caso Ramagem, que foi convidado a sair pela porta dos fundos dos Estados Unidos, ou uma Polícia Federal decente, que a gente acredita que grande parte dos profissionais, mesmo sob coação, fazem um trabalho decente. Então, não dá nesse momento para acreditar no laudo final da Polícia Federal. A morte do Sicário é sim uma queima de arquivo. Eu tive oportunidade, como membro da CPMI, Marcon também esteve lá com a gente, e eu passei o final de semana em Brasília tendo acesso aos arquivos do Vorkal e do Banco Márcio que estavam disponíveis para nós. Infelizmente, na segunda-feira foram recolhidos, mas nós tivemos acesso a muita coisa. O Sicário foi queima de arquivo, ele também é parte dessa máfia, preciso tratar disso aqui como máfia. A máfia ela é estruturada, máfia não é quadrilha, máfia não é bando, máfia ela tem estrutura, ela tem hierarquia, ela tem comando, tem controle. Uma característica da máfia, do crime organizado que se organiza como máfia, Al Capone é a escola disso lá com Saul Alinsky, a grande estrutura é infiltrar em todos os poderes. É um trabalho silencioso, lento, a longo prazo. Então, o que caracteriza uma máfia, além da parte do crime, é a inteligência que monta para infiltrar em todos os poderes. No caso do Banco Márcio, é claramente uma máfia, porque o Vorkal, ele é um agente, um operador importante, o CEO do negócio, mas não é o dono do negócio. Os investidores são outros, ele é operador financeiro, mas os investidores são outros. Infiltrar em todos os poderes. E possivelmente, é claro, na Polícia Federal também, o Sicário e a máfia, ela é assim. Quando é preso alguém que possa entregar, como em países também de tortura, no Irã, em Hamas, Hezbollah, quando é encontrado um agente que ele possa ser uma fonte de informação para o inimigo deles, eles eliminam, assim, na maior simplicidade do mundo. Então, o Sicário foi queima de arquivo. A Polícia Federal está fazendo um trabalho muito sujo, porque não deveria tratar disso, deveria inclusive chamar a Polícia Civil e quem tem competência para poder fazer essa questão de morte. O laudo do Sicário não apareceu, nós não temos informação de qual cemitério, como foi velado. A família, a informação que nós temos, que não teve acesso ao corpo, ou simplesmente um reconhecimento muito superficial. Mais uma vez, a máfia operou, já tirou o Sicário e, se necessário for, possivelmente vão tirar outras pessoas da frente também.